E aí galera conectada, esse é o canal Exatamente, seu canal de ciências exatas, ciências humanas, ciências da natureza, música e muita cultura. Eu sou o professor Edgar Rafael, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula passada, nós definimos o termo Química, suas áreas de atuação e como ela é dividida em Química Orgânica, Química Inorgânica e Físico-Química. Falamos também sobre pesquisa pura e pesquisa aplicada, sobre a linguagem utilizada pela Química e seus símbolos. Falamos também sobre a história da Química. Comentamos sobre alquimia e a busca da pedra filosofal e o elixir da longa vida. Mais informações sobre esses temas, confere na aula 00 de Química. Na aula de hoje, nós falaremos sobre substâncias químicas, as mudanças de estado, ponto de fusão, ponto de ebulição, substância pura, mistura, soluções, misturas homogêneas, misturas heterogêneas e os métodos de separação das misturas. Vamos à aula? O primeiro tópico da aula de hoje é mudanças de estado físico da matéria. Professor, define para mim o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Agora eu pergunto para você, quais são os estados físicos da matéria que você conhece? Você via seu professor falar em sólido, líquido e gasoso. Mas será que só existem esses estados da matéria? Não, meu querido. Foi descoberto agora o plasma. Professor, e o que é o plasma? O plasma é quando um gás é superaquecido. As partículas desse gás podem ser ionizadas. Professor, o que é ionizar? Ionizar é perder ou ganhar elétrons. É tornar-se ânions ou cátions. Mais adiante entraremos em detalhes sobre isso. Então você entende que existem 4 estados da matéria: sólido, líquido, gasoso e plasma. Plasma é o gás superaquecido que pode ser ionizado, perder ou ganhar elétrons. Para o nosso estudo aqui no ensino médio, para Enem e vestibulares, ficaremos só com 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Vamos ver essas mudanças de estado aqui no quadro? Acompanha comigo. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Mudança de estados físicos da matéria. Existem 4 tipos de estado da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso e o plasma. E o que é o plasma? É um gás superaquecido. Quando um gás é superaquecido, suas moléculas se ionizam, ou seja, o gás perde e ganha elétrons. Então o plasma é um gás ionizado. Para nós não estudaremos o plasma, ficaremos com sólido, líquido e gasoso. Então vamos às mudanças de estado. Como é que eu chamo a passagem do sólido para o líquido? É a fusão. Então passagem do sólido para o líquido é a fusão. A passagem do líquido para o gasoso eu chamo de vaporização. E essa vaporização, existem 3 tipos de vaporização. Existem a evaporação, ebulição e calefação. Esses 3 processos fazem parte da vaporização. Professor, defina para mim o que é evaporação, o que é ebulição e o que é calefação. Esses 3 podem ser chamados de vaporização. Evaporação é espontâneo, é natural, é quando você lava a roupa e estende no varal. Então, com o tempo, a água vai evaporando naturalmente. Isso é evaporação, ou seja, passagem do líquido para o gasoso naturalmente. Ebulição é uma passagem do líquido para o gasoso forçada, ou seja, com presença de bolhas. Quando você coloca água para ferver e aí formam bolhas, é ebulição. Calefação é a passagem do líquido para o gasoso instantaneamente. Quer dizer, quando você pinga água no asfalto quente, evapora instantaneamente. Quando você passa a manteiga na frigideira que também está quente, evapora instantaneamente. A gente chama de calefação, tá certo? Como é que eu chamo a passagem do gasoso para o líquido? Liquefação. Outro nome também para liquefação é a condensação. Quer dizer que a passagem do gasoso para o líquido é a condensação. Como é que eu chamo a passagem do líquido para o sólido? A passagem do líquido para o sólido é conhecida como solidificação. Passagem do líquido para o sólido, solidificação. Agora falaremos sobre essas mudanças de estado do ponto de vista energético. Como assim? De ganhar ou perder energia. Quando o sistema ganha ou perde energia. Quando o sólido ganha energia, ou seja, quando ele recebe calor, ele passa do sólido para o líquido. Quando o líquido recebe calor, ele passa do líquido para o vapor. Quando o vapor perde calor, ele volta a ser líquido. Quando o líquido perde calor, ele volta a ser sólido. Aí eu quero deixar a informação bem clara. Será que temperatura e calor são a mesma coisa? Claro que não. Temperatura mede o estado de agitação das moléculas. O calor é a energia em transição. Então quando eu toco em algo, eu não transfiro temperatura, eu transfiro calor. Por exemplo, quando você aperta a mão de alguém, já pensou se você transferisse temperatura?
A temperatura do corpo humano é 36 graus e meio. Se você tocasse em alguém e transferisse temperatura, você ficaria com hipotermia, ou seja, sua temperatura cairia. E a pessoa que recebeu temperatura aumentaria e ela ficaria com febre. Isso acontece de maneira alguma. Quer dizer que quando você aperta a mão de alguém, você não transfere temperatura, você transfere calor. Logo, calor é energia em transição. Então existem alguns conceitos que você usa de forma equivocada. Quando você está um calor tremendo, na verdade não está um calor tremendo, está uma alta temperatura. Às vezes quando você está no ar-condicionado e está com frio, aí você se expressa assim: diminui o ar aí, por favor. Primeiro que não dá para diminuir o ar, né? E segundo, que quando você fala diminuir a temperatura, na verdade você está dizendo que é para deixar mais frio. Quando você pede para aumentar a temperatura, é para deixar mais quente. Quer dizer que você usa de forma equivocada alguns conceitos, principalmente relacionados à temperatura e calor. Então, se você quer que o ambiente fique mais frio, você baixa a temperatura. Se você quer que o ambiente fique mais quente, você aumenta a temperatura. Então vamos notar isso aí, né? Temperatura e calor são diferentes. Tá aqui, ó. Calor, energia em transição. Temperatura, estado de agitação das moléculas. Geralmente, quando estamos com calor, a gente tende a se abanar. Dá uma leve sensação de alívio do calor. Mas, na verdade, o que você está fazendo é aumentando sua temperatura. Por quê? Quanto você mais mexe o braço, mais você agita e mais seu coração bate rápido. Logo, o seu sangue vai circular mais rápido e, na verdade, você vai aumentar a temperatura. Então, você tem uma ilusão, uma sensação de que o calor está diminuindo, mas na verdade é só a região onde o vento está tocando, porque está úmido de suor e ali você vai ter a impressão de que está menor a temperatura, mas na verdade no corpo inteiro vai estar aumentando a temperatura. Então qual é o correto quando você está com calor? É ficar parado, em repouso, diminuir a agitação das moléculas, beleza? Agora vamos analisar a curva de aquecimento, ou seja, um gráfico que demonstra o ganho de energia na hora das mudanças de estado, tanto quando ganha calor, ou seja, aumenta a quantidade de energia do sistema, ou quando perde calor, ou seja, perde energia. Acompanhe aqui comigo no quadro um resumo sobre curvas de aquecimento e resfriamento do ponto de vista de energia, como isso é representado em um gráfico. Ó, vê só, a gente está vendo aqui, vamos usar como exemplo a água, tá certo? Então a gente está usando aí H2O, estamos usando a água como exemplo. Aqui o eixo na vertical mede a temperatura em graus Celsius e o eixo na horizontal está medindo o tempo. Aqui tá bem, eixo na vertical, temperatura medida em graus Celsius, eixo na horizontal medido o tempo. Ó, nesse caso aqui, estamos saindo inicialmente de menos 20 graus, quer dizer, estamos abaixo de zero. E lá em cima estamos o 100. Vamos ver o que acontece, ó. À medida que o tempo está passando, a água está sofrendo um aquecimento. Então sua temperatura está subindo, subindo, subindo. Quando chegou no zero, houve esse momento onde ganhou energia, mas a temperatura não mudou. Então quer dizer, quando fica reto, ganha energia, a temperatura não muda, isso já caracteriza uma mudança de estado. E eu já posso garantir aqui para você que é a fusão. Aqui está ocorrendo a fusão. Professor, o que é a fusão? É a passagem do sólido para o líquido. E nesse caso aqui, meu querido, quando está acontecendo a fusão, sempre tem sólido mais líquido. Então é o seguinte, aqui embaixo a água estava só no estado sólido. Quando chegou na fusão, sólido mais líquido, até o último pedacinho de gelo vai estar ocorrendo a fusão. Quando eu extinguir o gelo e ficar só líquido, aí a água ficou no estado líquido, ela começa a subir a temperatura e está agora acima de zero. Começa a subir a temperatura, chegou a 100 graus. Quando chegou a 100 graus, caracteriza outra mudança de estado. Por quê, professor? Eixo na horizontal ganhou energia, mas a temperatura não subiu. Logo aqui está ocorrendo a ebulição. E na ebulição eu tenho líquido mais gás. E enquanto eu tiver a última gotinha de água, ainda vai estar ocorrendo a ebulição. Quando toda a água se extinguir, estiver só o gás, aí beleza, passou da ebulição e agora aqui em cima vai estar no estado gasoso. Quer dizer que nessa primeira parte do gráfico a água estava sólida, na segunda a água estava líquida e na terceira parte gasosa. Nas partes que o gráfico está na horizontal, estavam ocorrendo as mudanças de estado, fusão e ebulição. Vamos ver o contrário, a curva de resfriamento, tá? Estamos a uma temperatura de 120 graus, começamos a perder energia, ou seja, perder calor. E aí chegamos a 100 graus. Curva de novo na horizontal, meu querido, quer dizer que está perdendo calor, mas mantém temperatura constante. Isso caracteriza mudança de estado. Agora nós estamos resfriando, quer dizer, está passando do gasoso para o líquido. Logo aqui tem que ser a condensação. Mais uma vez aqui eu tenho gás mais
líquido. E aí de novo, eu começo a perder calor, vai até chegar no zero. Zero de novo, está ocorrendo outra mudança de estado. Qual é a mudança de estado agora? Eu estou vindo do estado líquido para chegar no sólido. Está ocorrendo a solidificação. E aqui na solidificação eu tenho o quê? Líquido mais sólido. Enquanto está ocorrendo a mudança de estado, não muda a temperatura. Fica claro para você. Enquanto a mudança de estado estiver ocorrendo, a temperatura não muda, tá bom? E aí depois que toda a água líquida se torna sólido, eu começo a cair a temperatura até chegar em menos 20. Então nós temos, no primeiro momento aqui do gráfico, está no estado gasoso, no segundo momento a água está no estado líquido e no terceiro momento está no estado sólido. Nas partes retas do gráfico estão ocorrendo mudanças de estado. No caso do aquecimento, fusão e ebulição. No caso do resfriamento, condensação e solidificação. Ainda falaremos sobre esse tema nas aulas de termologia, lá em física, e também em termoquímica. A gente vai falar sobre quantidade de calor latente e quantidade de calor sensível. Aquecimento ganha energia, absorve calor. Resfriamento perde energia, logo está perdendo calor. Bom, aproveitando essas curvas de aquecimento, dá pra gente falar sobre dois tópicos aqui, ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Como eu usei a água, a gente vai definir agora o ponto de fusão da água. Ponto de fusão do H2O da água é igual a 0 graus Celsius, que também serve para o ponto de solidificação. Então, o ponto de fusão da água ou solidificação é 0 graus Celsius. O ponto de ebulição da água. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Professor, por que isso é importante? Galera, toda substância pura ela tem propriedades físicas bem definidas. E uma delas é o ponto de fusão e ponto de ebulição. Quer dizer que eu sei quando a água está pura, se o ponto de fusão dela é 0 e se o ponto de ebulição dela é 100. A água que a gente consome em casa, ela não é uma água pura. A gente chama de solução. Por quê? Dentro dela há sais minerais. Quer dizer que o ponto de fusão dela não é exatamente 0 e o ponto de ebulição dela não é 100 graus. Toda vez que eu pego uma mistura, ela não tem ponto de fusão bem definido e não tem ponto de ebulição. Toda vez que você quiser saber se algo é puro ou não, vai para o ponto de fusão, vai para o ponto de ebulição, vai para a densidade. Por quê? Em substâncias puras, essas propriedades são bem definidas, ok? Ó, um dos elementos que a gente conhece que tem maior ponto de fusão é o tungstênio. Já ouviu falar no tungstênio? Quando a gente usava antigamente aquelas lâmpadas incandescentes, ela tinha um fiozinho, um filamento que rompia até quando a lâmpada queimava. Aquele filamento é feito de tungstênio. Por que ele era feito de tungstênio? Porque ele resiste a uma alta temperatura. Para você ter ideia, o ponto de fusão do tungstênio é mais de 3.000 graus. É muito maior do que o ponto de fusão do ouro, do que o ponto de fusão da platina, do que o ponto de fusão da prata. Então, não é à toa que usávamos tungstênio naquele filamento da lâmpada incandescente, né? E aí não podemos falar de lâmpada sem falar do pai da lâmpada, o Thomas Edison. A história conta que Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes fazer uma lâmpada usando filamentos diferentes, só que sem sucesso. E aí ele usa o tungstênio e tem sucesso. E ele afirma o seguinte: eu não errei 1000 vezes, eu simplesmente descobri 1000 maneiras de como não fazer a lâmpada. Quer dizer, tudo é só uma questão de ponto de vista. Olha como o Thomas Edison encarou aquela situação, né? Ele afirmou: eu não errei 1000 vezes, simplesmente eu descobri 1000 maneiras de como não fazer a lâmpada. Ponto de vista é tudo, é igual você. O erro e a queda faz parte do processo. Então quando eu caio é para aprender a levantar, quando eu erro é para aprender a acertar. Eu digo sempre aos meus alunos que a diferença entre nós professores e vocês alunos é só que nós professores erramos mais. Erramos e corrigimos. Então, para você vestibulando aí que está estudando, é normal que você erre, é normal que você vá numa bateria de questões e que você não acerte todas. Faz parte, somos seres humanos e faz parte do nosso processo de crescimento. O erro é assim que a vida nos ensina, né? Aqui nós falamos sobre matéria, e matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Mas como é que eu posso medir a matéria? De duas maneiras. Sabendo sua massa e o seu volume. Professor, quais são as unidades utilizadas para a massa? Galera, é o quilograma, é o grama, é a tonelada. E aí na aula de física a gente comentou sobre essa tabela de conversão, né? A tonelada é 1000 vezes o quilograma, a grama é 1000 vezes menor que o quilograma. Mas professor, o que é massa, hein? Massa é a medida da inércia. E o que é inércia? Inércia, galera, é a dificuldade que eu tenho de mover um objeto. Ou seja, quanto mais massa o objeto tem, mais dificuldade eu tenho de movê-lo e mais dificuldade eu tenho de pará-lo. Como dizia Isaac Newton, inércia é a tendência que um corpo tem de permanecer em seu estado de repouso ou em seu estado de movimento, até que uma força atue sobre ele. Inércia é a primeira lei de Newton. Estudaremos isso em aulas posteriores de física. Massa é a medida da inércia, dificuldade de mover um objeto ou dificuldade de pará-lo. Quanto mais massa,
mais difícil isso se torna. E volume, professor? Volume é a área ocupada por um objeto. Esse volume pode ser medido em física em metro cúbico, centímetro cúbico, em litro e em mililitro. Vamos acompanhar aqui comigo no quadro? Vem comigo. Então tá aqui, ó. Massa, medida da inércia, dificuldade de mover um corpo ou pará-lo. Unidades usadas: quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Nós falamos sobre isso na aula de física, né, de conversão, na tabela de conversão de unidades. Tem até aquele macetezinho, cagada de cocô mole. Quer conferir detalhes sobre essa tabela de conversão? Assiste lá a aula 1 de física, tá bom? Ó, 1 quilograma, aquela mesma ideia. Eu tenho 1 quilograma. Tem quantos gramas? Aí você vai olhar quantas casas na tabela você desloca para a direita. 1, 2, 3. Logo, a vírgula imaginária vai deslocar 3 casas também. Então, 1 quilograma tem 1000 gramas. Isso aí você já sabia, né? Isso acontece também se eu deslocar para a esquerda. Por exemplo, 1000 miligramas. Tem quantas gramas? Volta uma casa, 2 casas, 3 casas. Então a vírgula imaginária vai voltar 1, 2, 3. Quer dizer que 1000 miligramas tem 1 grama. Então fica claro que quilo é 1000 vezes maior que o grama, miligrama é 1000 vezes menor que o grama. Vamos para as unidades de volume. Espaço ocupado pela matéria, isso é o volume. As unidades são metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Também usamos o litro e o ml. Professor, por que tem essa caixa aqui? Ó? Eu não entendia quando eu estudava porque aqui 1 metro cúbico cabia 1000 litros. Eu ficava imaginando uma mangueira com 1000 litros. Cara, uma mangueira de 1 metro com 1000 litros? Lógico, eu estava equivocado. Agora, quando eu comecei a visualizar aqui 1 metro por 1 metro por 1 metro, na sua casa, se você tem uma caixa de água aí ou uma caixa de papelão de 1 metro por 1 metro por 1 metro, e se você conseguir encher ela de água, ela vai caber 1000 litros. Então aqui eu tenho 1 metro cúbico tem 1000 litros. E você sabe também, isso aí já é de costume, você tomar refrigerante, toma um monte de coisa, você sabe que em 1 litro eu possuo 1000 ml, tá bom? Agora eu quero saber o seguinte, tá certo, professor, eu sei que 1 metro cúbico tem 1000 litros, mas 1 decímetro cúbico vai ter quantos litros? Vamos tentar descobrir isso aí? Bora lá. Vamos fazer uma regra de 3 simples, ó. Se 1 metro cúbico possui 1000 litros, então 1 decímetro cúbico vai possuir quanto? X. Agora, peraí. Tem um detalhe aqui na nossa regra de 3. Aqui está em metro cúbico e aqui está em decímetro cúbico. Não posso, né? Vou ter que converter esse metro cúbico aqui também em decímetro cúbico. Vamos ver como é que vai ficar, ó. Metro cúbico. Para transformar em decímetro eu ando uma casa. Logo, 1 metro cúbico tem quantos decímetros cúbicos? Lembre, na aula passada eu falei que quando desloca uma casa, mas está elevado ao cubo, na verdade a vírgula vai andar 3 casas. Então, meu querido, 1 metro cúbico possui 1000 decímetros cúbicos. Vamos remontar essa relação, essa regra de 3 aqui? Então agora é assim, ó. Transformei o metro cúbico em decímetro cúbico. Então, 1000 decímetros cúbicos cabem 1000 litros. Logo, 1 decímetro cúbico cabe X. Se você efetuar agora a multiplicação cruzada, né, meio pelos extremos, vai ficar assim, ó. 1000x é igual a 1000 vezes 1, 1000. Quem está multiplicando vai passar dividindo. Então eu tenho 1000 dividido por 1000. E 1000 dividido por 1000 vai dar uma unidade. Quer dizer que 1 decímetro cúbico possui 1 litro. Professor, isso vai ser importante? Claro, quando a gente estiver estudando química, lá estequiometria, a gente vai trabalhar muito com essa conversão. Então grave isso. 1 metro cúbico cabe 1000 litros, 1 decímetro cúbico cabe 1 litro e 1 litro tem 1000 ml. E sempre você vai fazer essa conversãozinha, né? Andou uma casa na tabela, é 3 casas, porque é metro cúbico. Falaremos agora sobre as substâncias químicas propriamente ditas. Existem as substâncias puras e as misturas. As substâncias puras podem ser substâncias puras de verdade ou soluções. Por exemplo, quando o químico falar água, H2O, você vai entender como água pura, sem sais minerais. Quando você falar solução de água, aí você pode entender sim água com sais minerais. Então tá aí. Existem substâncias puras e misturas. As misturas podem ser de 2 tipos, homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas são aquelas que possuem uma única fase visível a olho nu. Heterogêneas são aquelas que possuem 2 ou mais fases. Acompanhe comigo no quadro aqui o resumo. Analise aqui comigo. Ó. Substâncias químicas, elas podem ser puras ou misturas. As misturas podem ser homogêneas e heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que possuem uma única fase. Nós chamamos ela de soluções. Cuidado! Quando eu falar água, H2O, você entende como uma substância pura.
Mas se eu falar da água potável, água para a gente consumir, a gente está falando de uma solução. Por quê? Além do H2O, possui também sais minerais. Tá aí, substância heterogênea, possui duas ou mais fases. Exemplo de solução, a água potável. Exemplo de substância heterogênea, água e areia. Um detalhe que passa despercebido toda hora, até por professores, fica a dica, um alerta aí para você, ó. Sabia que as substâncias puras também podem ser classificadas como homogêneas e heterogêneas? Você vai dizer, professor, como assim se é substância pura, ela pode ser classificada como homogênea e heterogênea? É sim, vai depender de quantos estados da matéria tem lá. Quer ver? Ó? Acompanha aqui. Ó. Homogênea, única fase, por exemplo, água pura. Heterogênea, água e areia, água e óleo. Mas a substância pura, professor, também pode ser homogênea e heterogênea. É assim, ó. Se ela tiver só um estado físico, só a água, tranquila, só água sem gelo, o único estado físico, ou seja, um estado líquido, então ela é homogênea. Mas quando eu tenho água com gelo, a substância continua sendo pura, mas agora ela é heterogênea. Por quê? Possui duas fases, estado sólido e estado líquido, tá bom? Fica a dica, isso aqui passa muito despercebido. E você sabe que o vestibular vai em cima dessas exceções. Falaremos agora como separar essas misturas, ou seja, dos processos de separação das misturas. O mais simples deles é a decantação, ou seja, quando você tem água e areia, por exemplo, você tem água e a areia vai decantar, quer dizer que a areia vai ficar no fundo do copo, e aí só você virar o copo, esse processo da água derramar e a areia ficar no fundo do copo, chama-se decantação. Você pode acelerar o processo de decantação. Como é que você acelera o processo de decantação? Com uma centrífuga. O que é uma centrífuga? É um equipamento que vai fazer girar os objetos numa velocidade muito rápida. Então, quando eu giro muito rápido, eu acelero o processo de decantação. Filtração simples e filtração a vácuo. Filtração simples. Quando você está fazendo café e aí fica a borra do café, você usa um filtro de papel para separar o café líquido da borra. Filtração a vácuo, o vácuo é a ausência de ar. Ó, filtração a vácuo ocorre quando você está usando o aspirador de pó. Então, suga o ar, né? E é retirado. E esse processo de retirar o ar fica em um filtro, a poeira, e o ar vai embora. Então ali é um processo de filtração a vácuo no aspirador de pó. Temos também a dissolução. Professor, o que é a dissolução? Ó, geralmente eu uso dissolução quando eu tenho duas substâncias sólidas misturadas. Por exemplo, imagine que eu tenho sal e areia misturados. Como é que eu vou separar o sal da areia? Um processo simples de dissolução. Só é jogar água. Aí eu pergunto a você, o sal consegue se misturar com água? Sim, porque a água é um solvente universal. Professor, e o que é um solvente? Solvente é algo que tem uma capacidade de diluir. Então, a substância que tem maior capacidade de diluição é a água. A gente chama a água de solvente universal. Nesse caso aí, a água seria o solvente e o sal seria o soluto. Eu tenho areia e sal. O que é que eu faço? Coloco água, a água vai se misturar com sal e aí eu faço o processo de decantação. Derramo água com sal, fica só areia. Depois eu espero evaporar. Isso aí chama-se de diluição. Também existe o processo de evaporação. O que é o processo de evaporação? É utilizado muito nas salinas, né? Eu pego a água do mar, espalho numa grande área e só espero evaporar. Depois eu faço o processo de purificação. Destilação simples. Ó, eu uso a destilação geralmente quando eu tenho dois líquidos misturados que têm pontos de fusão diferentes. Vamos supor, eu tenho água e álcool misturados. Como é que eu faço para separar? Eu aqueço, porque como eles têm pontos de ebulição também diferentes, um vai evaporar primeiro que o outro. Então, nesse caso, o álcool vai evaporar primeiro e a água vai ficar. Depois eu uso um condensador para aproveitar e recapturar o álcool. Você vai visualizar melhor esse processo com um desenho no quadro. Destilação fracionada. Ó, destilação fracionada é igual a destilação simples. Também vai haver aquecimento, só que a diferença está na quantidade de substâncias envolvidas. Como, por exemplo, o petróleo, que possui vários derivados. Então, cada derivado daquele do petróleo possui pontos de fusão e de ebulição diferentes. Quer dizer que, quando eu começo a aquecer, alguns vão evaporar primeiro e outros depois. Então, à medida que esses vão evaporando, os que vão evaporando primeiro, na coluna de destilação eu vou dando um jeito de ir retirando eles e eu vou separando o máximo que eu puder. Por isso que é possível separar tantos derivados do petróleo. Está aqui no quadro alguns exemplos dos processos de separação. Eu quero que você entenda bem cada um deles, né? E para que é que serve? Ó, por exemplo, decantação, água e areia. Então eu quero que você entenda que na decantação está envolvendo sólido mais líquido. O que é a centrifugação? A centrifugação é igualzinho à decantação, só que na centrifugação eu acelero o processo. Por exemplo, separar as partes do sangue, né? Eu coloco o meu sangue numa centrífuga e aí eu separo o sangue nos elementos figurados e nas plaquetas, tá bom? Filtração simples e filtração a vácuo. Lembre, filtração simples é a do café, você coloca lá um filtro
e aí você separa a borra do líquido. Filtração a vácuo é quando você está usando o aspirador de pó. Dissolução é interessante quando eu tenho dois sólidos, sólido mais sólido, envolvido, né? A gente deu o exemplo aí da areia e do sal. Então eu preciso colocar água para que a água dissolva o sal, e aí, ou seja, o sal vai ficar dentro da água, e aí eu uso a decantação, separo da areia e depois espero evaporar e fico só com sal. Evaporação, usado nas salinas. Coloco sobre uma superfície muita água e aí eu espero evaporar naturalmente e fico só com sal, depois eu purifico, porque o sal que é encontrado nas salinas, ele ainda tem cloreto de magnésio e outras impurezas, então é necessário passar por um processo de purificação para ficar branquinho e a gente usar só o cloreto de sódio, que é o NaCl. A destilação simples consiste em eu ter mistura de líquidos que possuem pontos de fusão e ebulição diferentes. Então eu aqueço esse líquido, um dos dois vai evaporar primeiro. Aquele que evaporar primeiro passa por um condensador, que é a base de água. O que é um condensador? É água vindo da torneira fria e essa água vai estar passando por dentro desse condensador. A mangueira passa dentro do condensador. Quando esse elemento passar aqui dentro do condensador, ele é resfriado e volta ao seu estado líquido. Então eu separo os dois líquidos que estavam juntos anteriormente. Aquele que tem menor ponto de ebulição evapora primeiro e vai parar no outro recipiente. Destilação fracionada é o mesmo processo, só que eu tenho vários compartimentos. A gente viu o exemplo aí do petróleo, né? Há uma coluna de destilação gigantesca, né? Quando eu aqueço o petróleo, cada derivado do petróleo possui um ponto de ebulição diferente. Tem o gás natural, tem o óleo diesel, tem a gasolina. Então cada um desses foi evaporando primeiro e na coluna de destilação ele vai sendo retirado de acordo com o seu ponto de ebulição. Ele vai sendo resfriado primeiro, ou seja, aquele que evapora primeiro é resfriado primeiro e aí já é separado. Depois eu aqueço mais e aí evapora outro e eu retiro o próximo. Então, esse é o processo de destilação fracionada. Ficamos por aqui com mais uma aula de Química. Esse é o canal Exatamente. Eu sou o professor Edgar Rafael. E lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Fiquem com Deus e até a próxima aula.